Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados a desoneração dos transportes coletivos e o deputado foi relator da matéria. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Bom, é um assunto de extrema importância porque isso viabiliza a parte do trabalho das pessoas, do lazer. E eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como é que vai funcionar e como é que é essa lei da desoneração dos transportes coletivos. Bom, em primeiro lugar, nós temos um grande problema no Brasil, que é o alto custo do transporte urbano. Recentemente foi feito um levantamento que uma boa parte das cidades aumentou nos últimos 4 anos o transporte público em mais de 50%. E o custo da tarifa hoje no Brasil, em média, é R$ 2,30. Então, nós estamos lutando e aprovamos agora na Câmara a desoneração do transporte. O que significa isso? Um regime especial de tributação para o transporte, onde o governo federal abre mão da cobrança dos impostos federais, que é o PIS/COFINS, a CID, reduz a contribuição da Previdência Social e, em troca, os governos estaduais e as prefeituras também têm que reduzir os seus impostos. E tudo isso tem que reverter para o bolso da população. Tem que baixar o valor da tarifa e implantar o que a gente chama de bilhete único, que é um cartão eletrônico que permite as pessoas utilizarem mais de uma condução pagando uma só passagem. Isso já existe em São Paulo, onde o bilhete único vale 3 horas, Campinas, que é no estado de São Paulo, vale 1 hora, em Londrina, no Paraná, em Fortaleza, no Ceará, o Rio de Janeiro está tentando implantar e várias outras cidades que já implantaram. Então a ideia é a gente criar uma política de transporte de barateamento da tarifa para a população. Bom, o que vai representar no caso dos impostos federais? Qual o percentual? Bom, os impostos federais representam 15% desse custo. Então, portanto, deve haver uma redução de 15% só de impostos federais. E nos impostos estaduais, por exemplo, você tem o óleo diesel, ele tem uma tributação de ICMS de 12%. Então, isso daria, mais ou menos, se nós retirarmos esse 12%, representaria uma redução de mais 2,5%. Se você pegar o ISS, a maior parte das prefeituras cobram o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, de 2% a 5%. Então, no caso de ela cobrar 5%, retirando esse imposto já é 5% a menos no valor da tarifa. Então, no total, nós podemos chegar a mais de 20% de redução no valor da tarifa e, com isso, a gente possibilitar uma tarifa mais vantajosa para o usuário. Por exemplo, algumas cidades na Europa, por exemplo, em Paris, tem a carta Orange, que a pessoa compra a carta e vale para o mês inteiro. Ela pode usar o ônibus, pode usar o metrô, pode usar, enfim, de todo jeito, se locomover e não pagar nem um centavo a mais. O senhor acha que há a possibilidade de nós termos, de repente, no Brasil, uma coisa parecida? O bilhete único, ele tem essa ideia, né? Ele começou com a validade de tempo de 3 horas. É possível, em muitas cidades, ampliá-lo, fazer até valendo um dia. E daí para frente você pode ampliar para uma semana, para um mês, né? Depende tudo de fazer uma equação financeira. Logicamente, quando você comprar um bilhete único de um mês, ele tem que ter um valor vantajoso, porque você está antecipando o dinheiro. Então, ele tem que ser uma vantagem para o usuário em termos de desconto para que as pessoas façam a opção de comprar adiantado, né? Então, o bilhete único, ele é o início desse processo de você poder comprar para um mês, para uma semana, até para um dia, como existem em muitos países do mundo. Esse bilhete único que funciona em São Paulo, por exemplo, ele dá direito só ao ônibus ou dá também ao metrô? Não, no caso de São Paulo, ele dá direito ao ônibus, ao metrô e aos trens, né? Que nós temos lá os trens metropolitanos. Então ele permite, o que ele não está contemplando em São Paulo é os ônibus intermunicipais, né, e as cidades do entorno de São Paulo. Então as cidades do entorno de São Paulo, que são 38 cidades da grande São Paulo, elas não têm direito a usar o bilhete único. E com a nossa proposta, elas vão passar a ter direito ao bilhete único nos seus deslocamentos. A população dessas cidades vai ser beneficiada pelo bilhete único. E o senhor podia contar para a gente um pouco agora como é que vai ser essa tramitação até
até o presidente assinar essa lei? Bom, nós aprovamos o projeto na comissão especial. Comissão especial é uma comissão que faz com que o projeto tenha uma tramitação mais acelerada. Aprovado na comissão especial, ele, caso não haja recurso ao plenário, eu acredito que não vai haver, porque foi aprovado por unanimidade, ele vai ao Senado. E os senadores vão votar o projeto. Caso eles modifiquem o projeto, nós temos que votar de novo na Câmara, né? Esse é um problema do Brasil, né? Tudo que a Câmara faz, o Senado quer rever, né? Ou quer modificar. Então aí, obrigatoriamente, pela nossa Constituição, nós teremos que votar de novo na Câmara e então aí segue para o presidente da República sancionar o projeto. O senhor acha que ainda sai no governo Lula Olha, a nossa esperança é que seja votado ainda no ano que vem, porque nós estamos agora já no final do ano, talvez o Senado, se for bem ágil, ele consegue votar esse ano, mas normalmente eu acho que isso vai ficar para fevereiro ou março do ano que vem, e aí até junho eu acredito que a gente consiga a aprovação. E aí a gente vai ter um processo de implantação do bilhete único. Eu acredito que no próximo ano, 2010, 2011, a gente já tenha esse processo avançado. Até porque você vê problemas graves. São Paulo, por exemplo, que hoje a tarifa é R$ 2,30, o prefeito quer aumentar para R$ 2,80. Né? Então é um soco no estômago da população. Na realidade, há um descaso, talvez, por esse custo tão alto de impostos que isso esteja ocorrendo, mas, por exemplo, aqui em Brasília é muito mais do que São Paulo o valor. E as pessoas não têm direito a lazer, porque os ônibus, por exemplo, nos finais de semana praticamente não os temos. E realmente o transporte coletivo do nosso país e da capital do Brasil é dramática. Esse é um problema que depende, que a gente não vai conseguir resolver com esse projeto, né? Porque o nosso projeto não trata disso. Cada cidade tem a sua prefeitura, no caso aqui de Brasília, o governo do Distrito Federal, que é o responsável por fazer a fiscalização, o planejamento, determinar o valor das tarifas. Então, nós estamos fazendo uma forma de diminuir o valor da tarifa. Agora, o dia a dia do transporte, a qualidade, o tipo de ônibus, isso depende muito do governo local e aí a população ela tem que discutir com o governo local qual é a melhor forma de fazer o transporte. Nós aqui, infelizmente, não podemos fazer uma ingerência sobre os governos locais, no caso o governo do Distrito Federal ou as prefeituras nos estados, nos municípios. O senhor não acha que, de repente, um grande incentivo às empresas também que a indústria automobilística, no caso dos ônibus, desse transporte coletivo, ter um incentivo para que, da mesma forma que teve o carro popular, os carros para as pessoas individualmente? Exato, você vê, uma das coisas que nós estamos defendendo nesse projeto, primeiro é que é um incentivo tributário, né, para a população utilizar o transporte público, que já foi dado incentivo para o automóvel, né? Recentemente nós tivemos uma redução do IPI. O IPI foi zerado, agora ele está voltando a subir, mas foi zerado. Nós batemos o recorde de venda de carros. Teve um dia, no mês de setembro, que foram vendidos 23 mil automóveis no Brasil. Você imagina a loucura que é isso, né? Então, realmente, se nós não tivermos uma política de incentivo ao transporte público e o Brasil só ficar incentivando o automóvel, as cidades brasileiras vão ficar inviáveis, né? Nós vamos ter problemas gravíssimos de congestionamento, né? Já estamos vendo isso. Qualquer cidade, até Brasília aqui, tem congestionamento. Era fácil de andar, né? Cidades médias, cidades que não são grandes ainda, já estão com problema de congestionamento. Então, a nossa proposta ela vai no sentido de incentivar o uso do transporte público, que isso é fundamental, senão as cidades brasileiras vão ficar inviáveis. E outra questão importante, né? Você sabe, no Brasil todo mundo reclama da carga tributária, da quantidade de impostos que as pessoas pagam. Só que olha só, veja bem, os mais pobres, os que ganham até 2 salários mínimos, pagam 43% do que eles ganham de imposto, quase a metade. E os mais ricos, os que ganham acima de 20 salários mínimos, pagam 23% de imposto. Então, é uma disparidade muito grande. Não é que a carga tributária é alta para todo mundo, a carga tributária é alta para os mais pobres. Então, quando a gente desonera o transporte público, nós queremos fazer também uma justiça tributária, que os mais pobres paguem menos imposto.
Com certeza. Bom, quero agradecer a sua presença e falar sobre esse assunto que interessa o Brasil inteiro e vamos torcer que saia logo. É isso aí, vamos trabalhar também, porque eu acredito que isso vai ser muito bom para o Brasil. Muito grata.